Minha querida mãe, meu querido pai, hoje a gente vê criança batendo na cara da mãe, a gente vê criança bater na cara do pai, do avô, não existe mais respeito. Eu queria abrir um espaço primeiro, minha esposa. Tem como colocar aquela mãe, a criança batendo, uma adolescente, doutora Cleber, um adolescente bater na cara da mãe. Tem como a gente colocar? Coloca no ar aí. Vamos lá. E aí? O que tu achou? Olha só. Quando observo uma imagem como essa, triste, mas não é pontual, infelizmente, é uma realidade que vem ocorrendo a nível de Brasil. E quando nós observamos a história da juventude brasileira, a história nacional, nós temos o seguinte. Antigamente, no ano de 1979, quando o Código de Menores foi instituído, criança e adolescente era visto apenas como um indivíduo que, quando cometesse uma infração, deveria ser punido. Mas no Código de Menores, como é nos Estados Unidos, doutora, não tratava a respeito dos direitos da criança e do adolescente, não que ele não tivesse. Mas, quando o Estatuto da Criança e do Adolescente vem em 1990, a Lei 8.069, e substitui o Código de Menores, e reporta um leque de direitos que os indivíduos na menoridade, ou seja, os indivíduos de 0 a 18 anos incompletos, de 0 a 12 anos incompletos tidos como crianças, e de 12 anos a 18 anos incompletos tidos como adolescentes. Quando o Estatuto da Criança e do Adolescente é promulgado em 1990, parece que houve um susto em algumas pessoas que, ao interpretarem o Estatuto, não que o Estatuto esteja equivocado, mas algumas interpretações que são feitas dele são equivocadas. Quando se explicou, ou quando explicou-se para crianças e adolescentes que eles são sujeitos de direitos, parece que algumas famílias, como é o caso da imagem desta mãe sendo agredida, parece que algumas famílias sentiram-se perdidas. E eu quero aproveitar esta oportunidade para dizer... No caso do limite educacional. Sim, que os pais, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, os pais não perderam o poder de desenvolverem a sua autoridade como pais. É bem verdade que a paternidade ou o poder familiar não pode ser de forma arbitrária, não pode desrespeitar a integridade física, emocional, nem psíquica dos nossos filhos. Entretanto, o pai não pode deixar de mostrar para o filho o dever que este filho tem de respeitar a todos. E esse respeito deve começar em casa. Este filho da imagem, ele deveria ter aprendido até esta idade que ele tem, que, da mesma forma e do mesmo nível que ele tem direito de ser respeitado, a sua mãe também. De repente, naquela relação ali, naquele problema, aquele conflito daquele contexto ali da imagem, que o filho bate na mãe, ele poderia ter dialogado, eles poderiam ter dialogado. E esse filho aprendeu violência, colocou-se como superior e esqueceu que o pai e a mãe também possuem direitos. Então, quando o Estatuto da Criança e do Adolescente vem dizer que criança e adolescente possuem direitos, não vem excluir dos outros, dos adultos, nem da família, os direitos que a família também tem. Quando criança e adolescente precisa ser respeitada
Pai e mãe também precisam ser respeitados. Professores também precisam ser respeitados. Porque nós temos uma lei moral, uma lei natural, de que um precisa respeitar o outro. Mas como infelizmente o ser humano precisa de normas para pacificar os conflitos e para orientar e normatizar as relações, nós temos uma lei federal, que é a Constituição Federal, que é a lei máxima do nosso país, que diz que todos são iguais perante a lei em direitos e obrigações. Então, da mesma forma que o filho tem o direito de ser protegido, essa mesma lei diz que os filhos serão protegidos na infância, mas eles deverão proteger os seus pais na velhice. E isso deveria começar desde a infância, o que não aconteceu nesse vídeo, infelizmente.